Sejam muito bem-vindos ao canal Curiosidades. O vídeo de hoje é sobre Salem, a cidade das bruxas. É impossível não associar esse lugar ao tema da magia e da bruxaria. Isso se deve ao fato de terem ocorrido aqui diversos julgamentos de pessoas acusadas dessa prática. Por mais que fossem o final de 1600, ainda assim não era uma prática tão comum e isso deixou a cidade marcada para sempre. Mas antes de falarmos disso, temos que falar sobre a fundação da cidade em 1626 e a localização escolhida. Esse local era estratégico, pois havia um grande rio ao longo da área e ele poderia ser utilizado tanto para a criação de um porto, que receberia os barcos ingleses, quanto para abrigar uma nova companhia de pesca que atenderia todas as cidades ao redor. O porto e essa nova companhia fizeram a cidade crescer e se desenvolver muito rapidamente, ao ponto da coroa inglesa torná-la sede do governo na colônia e construírem as primeiras grandes igrejas no estado. Uma característica de Salem foi sempre preservar sua história e vemos isso em documentos históricos expostos na prefeitura, contando em detalhes cada passo desde a fundação até os dias atuais. Voltando a falar sobre a fama da cidade das bruxas, devemos entender que naquela época não havia distinção entre criminosos comuns e pessoas com problemas mentais. Por isso, quando Dorothy Talby foi presa por tirar a vida da própria filha, as autoridades não cogitaram que ela fosse mentalmente incapaz e a acusaram de bruxaria. Isso desencadeou um pânico e histeria coletiva na cidade e, a partir daí, quaisquer mulheres com comportamentos fora do padrão poderiam ser acusadas da mesma prática. Chegaram ao ponto de prenderem duas amigas apenas por fazerem a brincadeira do espelho, que é algo similar à brincadeira do copo ou do compasso, dependendo da região de quem estiver assistindo o vídeo. Ao todo, 19 mulheres foram enforcadas devido a acusações de bruxaria na cidade, ao longo de um ano. Isso abriu a discussão sobre se esses métodos eram realmente justos. Com a conclusão óbvia de que isso deveria ser repensado, as sentenças decretadas sobre esses crimes não foram mais executadas. Porém, a cidade ficaria marcada para sempre por essa caça literal às bruxas. Por conta da localização privilegiada e de possuir um dos portos mais movimentados da colônia, Salem foi atacada constantemente durante a Guerra da Independência Americana. No entanto, sempre foi bem protegida e, durante os conflitos, destruiu mais de 600 navios ingleses. Durante esse período, diversos voluntários se ofereceram para lutar pela cidade e foi criada assim a Guarda Nacional, que permanece ativa até hoje em todo o país. Após a independência, a cidade se desenvolveu ainda mais, pois com o porto funcionando a pleno vapor, as viagens de navio a outros países e continentes se tornou constante, e foi de Salem que saiu o primeiro navio que foi e voltou direto até as Índias, e com isso o comércio na cidade expandiu até torná-la uma das mais ricas no período. Hoje em dia, há uma réplica exata desse navio em exposição na cidade e podemos ver em detalhes como era a navegação nos anos de 1700. Todo esse progresso teve uma interrupção em 1914 com o incêndio de Salem, que praticamente destruiu toda a cidade e levaram-se décadas para concluir toda a reconstrução. Após a retomada das atividades e com um tempo perdido em termos de desenvolvimento, a cidade abraçou de vez o lado turístico e cultural e usou de uma mancha negra em seu passado algo rentável e passível de ser explorado. Até mesmo os carros de polícia hoje em dia têm símbolos de bruxa, fora as universidades e colégios que usam bruxos como mascote, e por onde se caminha na cidade encontramos referências a isso. Casas, igrejas, caminhos, estátuas, tudo remete à bruxaria e assim a cidade vai se desenvolvendo e conquistando cada vez mais turistas. Essa foi a história de Salem, espero que tenham gostado e peço que deixem sugestões nos comentários de quais cidades gostariam de ver a história contada aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo.